Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar falando da palavra de Deus e hoje vamos ler o pequeno livro de Lamentações de Jeremias. Ontem, então, nós terminamos de comentar o livro de Jeremias com seus 52 capítulos. Vimos a estrutura do livro de Jeremias, entendendo ali um pouquinho. E hoje, então, nós precisamos resgatar um pouquinho dessa história para entender o livro de Lamentações. Jeremias, então, foi um homem sozinho. Ele não teve, ele não casou, ele não teve filhos, não se tem registro disso. Deus falou para ele, nós lemos sobre isso. E ele começou a profetizar muito jovem. Quando a gente começa lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, a gente vê que ele começou a profetizar muito jovem, ele era de família sacerdotal, mas teve esse chamado. E foi um homem que sofreu muito por ser profeta. Foi preso, foi espancado. Mas a maior dor dele ainda não foi o ser preso por ser profeta. E ele não foi preso só uma vez, ele foi preso muitas vezes. A maior dor de Jeremias não foi ser espancado, não foi passar fome, não foi ser jogado ali num poço de lama e passar um tempo ali, não. A maior dor de Jeremias não foi nada físico. A maior dor de Jeremias foi ele profetizar, e aí nessa escala, profetizar, ver que o povo não dava ouvidos para as suas profecias, não se voltava. E claro que quando a gente fala o povo é a maioria, porque teve alguns ali que seguiram Jeremias, que deram atenção para as suas profecias. Então, a maior dor de Jeremias foi ele ver que ele profetizava, o povo não se arrependia, não se voltava, e ele ver as profecias se concretizando. Então Jeremias, de todos os profetas, é um dos poucos que vê as suas profecias acontecendo, se tornando reais. Então ele profetizou sobre a queda de Jerusalém e ele viu a queda de Jerusalém, ele estava lá. Ele não estava na rua quando exatamente no dia da queda, mas ele estava no pátio da prisão, porque ele estava preso. Foi solto em seguida. Então, a maior dor de Jeremias foi ver as suas profecias se cumprirem. E ele é conhecido como profeta chorão. Eu não gosto de chamar Jeremias de profeta chorão, porque essa expressão, profeta chorão, ela fica pejorativa. É como se a gente estivesse chamando uma criança de chorão, de chorona. Então, eu não gosto de chamar Jeremias de profeta chorão, porque quando a gente fala chorão, dá a entender que é uma pessoa que chora por qualquer coisa, que se lamenta, que fica ali de mimimi. E Jeremias não é assim. Nós vimos ele chorando, nós lemos em Jeremias ele falando muitas vezes, depois de profetizar, as minhas entranhas doem, como que a barriga doendo, o estômago doendo, toda essa parte abdominal. A minha barriga dói, as minhas entranhas doem ao ver o povo não obedecendo a Deus. Ele fala, eu estou sendo despedaçado. É dor emocional que é tão forte e tão profunda que se torna dor física. Então, Jeremias, ele chora com razão. Ele chora porque profetiza, vê o povo não obedecendo, e ele chora porque vê as profecias se concretizando. E o povo continua rebelde, não obedece a Deus, mesmo com as coisas acontecendo. Então, eu tenho muita restrição quando chamam de Jeremias de profeta chorão. Eu sei que ele é conhecido assim. Um dos motivos dele ser conhecido assim é por conta do livro Lamentações de Jeremias. Mas eu quero assim, eu bato contra, eu não gosto que chame Jeremias de profeta chorão, porque essa expressão dá a entender que é um homem que chora por qualquer coisa. E não tem a ver com chorar por qualquer coisa, porque ele chora porque as profecias são duras, porque ele vê que o povo não escuta as profecias, não dá atenção para as profecias. Ele chora porque ele vê as profecias acontecendo, as profecias se realizando. Então, assim, sempre que eu puder, eu vou falar
contra essa expressão de Jeremias, profeta chorão. Eu não entrei na questão dos horrores do cerco da Babilônia em Jerusalém, porque nós vamos ver isso. Ezequiel vai falar sobre isso. Mas assim, só para a gente ter uma ideia, porque a gente não tem ideia aqui no Brasil, embora muitos lugares no Brasil são muito carentes e tem muita gente passando fome, mas não é a fome que o povo de Israel passou. Aqui, nos 16 meses antes da queda de Jerusalém, aqueles 16 meses que a gente viu que o exército da Babilônia fez o cerco em Jerusalém, e até o dia da tomada, né, que foi no 9º ano do reinado de Zedequias, até o dia da tomada, que foi o 11º ano, deu 16 meses. Nesses 16 meses, a fome era tanta, as pessoas morriam de fome, que muitos comeram carne humana por conta de fome. A gente não tem noção do que é isso. E Jeremias viu isso. Então, de forma nenhuma, é um chorão pejorativo, porque chorava de qualquer jeito, por qualquer coisa, tá? E aí nós entramos então em Lamentações. Então hoje eu vou comentar o 1 e o 2, e amanhã o 3, 4 e 5, tá bom? No plano de leitura tá Lamentações 1 e 2 hoje, e o capítulo 3 até a metade, que é o versículo 36. E aí, amanhã seria o plano, a continuidade do capítulo 3, mais o 4 e mais o 5. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom? O Lamentações de Jeremias foi escrito por Jeremias. Não fala aqui no início do livro, como no início de Jeremias, por exemplo. Mas no capítulo 3, versículo 1, está escrito: Eu sou o homem. Então é a confirmação de que é Jeremias. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Então, Jeremias fala, né? Eu sou. Deus me colocou lá, eu estava lá, eu fui o homem que ouvi as profecias que foram por mim, vi o povo dizendo não, vi o povo continuar em pecado, vi também a fúria do Senhor descendo sobre o povo. Então ele fala, eu sou. Então o livro foi escrito por Jeremias, Lamentações foi escrito entre Jeremias capítulo 39, vamos voltar aqui um pouquinho, Jeremias 39 e Jeremias 43, tá? Então, Lamentações de Jeremias foi escrito neste pedacinho, entre o 39 e o 43. O livro de Lamentações é Jeremias. No 43 de Jeremias, Jeremias é levado, né? Ele é preso pelo Joanã e levado junto com os judeus para o Egito, ele e Baruque, no 43. Então não tem como ser depois do 43. Então eu quero que vocês imaginem o seguinte: lá em Jeremias 39, quando a Babilônia entrou em Jerusalém, destruiu o palácio, destruiu o templo, roubou o templo, né? Saqueou, colocou fogo, Jeremias estava na cadeia. Lá não estava num cárcere, porque lembrem que ele foi lá e foi defendido para não ficar fechado, que ele ia morrer de fome. Então deixaram ele no pátio da guarda. Está escrito no pátio da guarda, lá no 39, no 40. Pátio da guarda é no quintal da prisão. Naquela área que os presos hoje, né, podem ficar por um X horas ou X minutos todos os dias. Então Jeremias ficou ali, dormia ali no relento, era ali, tá? Então, no dia que a Babilônia entrou, Jeremias estava ali. Depois ele é solto. E aí tem um período lá em Jeremias que chega o Nebuzaradã, que é o capitão do exército da Babilônia, e ele fala para Jeremias assim: olha, você pode ir para onde você quiser. Nabucodonosor deixou você ir para onde você quiser. Olha, estou te dando isso aqui, que era ali então um valor para ele se virar, uma porção ali também, algo para comer, enfim, recebeu ali algumas coisas, você pode escolher ir onde você quiser. E aí, Jeremias vê, aqui eu não separei esse versículo, Jeremias então fica por ali para decidir onde ir. Jeremias 40, versículo 1.
Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso. Agora, pois, então, o Nebuzaradã falando com Jeremias, versículo 4. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de você. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto os teus olhos que vais, para ali você vai. Versículo 4. Então, Nebuzaradã solta Jeremias da prisão e deixa ele ir para onde ele quiser. Versículo 5. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse: volta a Gedalias. Entre o versículo 4 e o versículo 5 tem um tempo. A Bíblia não fala se são dias ou se são semanas. Veja, entenda o 40 e o versículo 4 e 5. Nebuzaradã solta Jeremias e fala assim: Jeremias, olha, você pode ir para a Babilônia ou você pode ficar aqui. Se você resolver não ir para a Babilônia, que foi o que Jeremias escolheu não ir, você fica aqui e olha a terra, escolhe para onde você quiser ir, vai para onde você quiser ir. E solta Jeremias e sai. Jeremias fica ali em Jerusalém então, vê a cidade destruída. Neste, então, versículo 4, após o versículo 4 e entre o versículo 5, possivelmente seja quando aconteceu o livro de Lamentações de Jeremias. A andança de Jeremias em Jerusalém aconteceu entre o versículo 4 e o 5. Ele pode ter escrito Lamentações imediatamente ou depois a partir do 5. Mas a oração, a fala dele, o lamento dele, o choro dele sobre Jerusalém, que está em Lamentações, aconteceu aqui, entre o 4 e 5. Por quê? No 4 ele é solto, aí no 5 está assim, mas como ele ainda não tinha voltado. Ou seja, aí Nebuzaradã vê que Jeremias estava por ali, andando, e não tinha se decidido ainda para onde ir. E dá para entender que ele não se decidiu para onde ir, por quê? Porque ele vê a cidade destruída e fica meio... sabe? Sem noção. Sabe quando se chora tanto que você sente vontade de continuar chorando, mas não sai mais lágrimas? Jeremias chega nessa situação. E é aqui, entre o 4 e o 5. Aí o Nebuzaradã volta e vê que Jeremias ainda não tinha se decidido para onde ir e fala: Jeremias, volta a Gedalias então. Vai lá com Gedalias. Gedalias é agora o governador de Judá. Habita com ele no meio do povo, está no versículo 5. Habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte que você quiser, ele vai. E deu-lhe, o capitão da guarda, o Nebuzaradã, para o caminho e um presente, né? Deu sustento para o caminho e um presente. E o deixou ir. Aí o 6. Assim veio Jeremias a Gedalias e habitou com ele no meio do povo. E aí depois o Gedalias é assassinado pelo Ismael, né? No capítulo 41. No 42, Jeremias profetiza contra o povo, o Joanã, que eles estão querendo ir para o Egito. E no 43, eles não dão atenção para Jeremias, vão para o Egito, contra a profecia, e ainda prende Jeremias e Baruque e levam eles presos para o Egito. Então, a história, o lamento do livro de Lamentações, ele acontece, a oração, o lamento, tudo entre o 4 e o 5 do 40, mas a escrita deve ter acontecido em seguida ou até no Egito, talvez, tá bom? Ele pode ter sido escrito por Jeremias quando Jeremias estava lá com Gedalias, pode ter sido escrito por Jeremias quando ele estava lá indo para o Egito, quando ele já estava lá no Egito, ele pode ter sido escrito em muitos momentos. Mas a história em si, o lamento de Lamentações, ele aconteceu aqui, no capítulo 40 de Jeremias, entre os versículos 4 e 5. O livro de Lamentações, ele é escrito em formas de poesia. São 5 capítulos
são 5 poemas. São acrósticos do alfabeto hebraico. Então, acróstico é você escrever, pegar uma palavra ou algo, aqui no caso é o alfabeto hebraico, e escrever coisas com essas letras. Então, Lamentações foi escrito desse jeito. É uma poesia linda, triste, então é um cântico de pesar. Então, são 5 capítulos, são 5 poemas. Capítulo 1, acompanhe na sua Bíblia, tem 22 versículos, alfabeto hebraico, 22 letras. Cada versículo é para uma letra do alfabeto hebraico. Isso significa o quê? Que o versículo, por exemplo, o versículo 1 no hebraico, a primeira palavra começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, Aleph. Então, o versículo 1 começa desse jeito, com a primeira letra do alfabeto hebraico. O versículo 2, Bet, começa com a primeira letra, com a segunda letra do alfabeto hebraico. Versículo 3, começa com a terceira letra do alfabeto hebraico. Tá? Isso no hebraico, quando a gente traduz, né? Quando é traduzido para o português, não tem como seguir esse acróstico. Mas é só para saber que é um poema, é um acróstico. Então Jeremias não só chorou, não só lamentou, não só orou sobre Jerusalém, mas foi de uma inspiração tão grande que ele fez disso um poema. E o poema, ele tem força, porque para fazer o poema é usado então expressões muito fortes, que é o que a gente vê aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, 3, 4 e 5. Então o 1 e o 2 é o alfabeto hebraico, 22 letras. O 3, ele tem mais de um versículo, então são 3 versículos por letra. No capítulo 5, ele é um poema também, mas aí ele não é um acróstico, ele só é chamado de aparelhado. Aí quando a gente chegar no 5 eu vou explicar melhor, tá bom? Vamos então para o capítulo 1. O melhor jeito de entender Lamentações é você tentar imaginar. Então imagine Jeremias sendo solto por Nebuzaradã e saindo ali então do pátio da guarda onde ele estava e começar a andar pela cidade. Então ele anda pelas ruínas de Jerusalém. Vamos imaginar, e daí você pode imaginar até do Afeganistão, de outra guerra que você tenha visto as fotos, as imagens, depois que uma cidade é atacada por um exército e colocado fogo, o fogo pode ter até acabado, mas continua saindo aquela fumacinha escura, aquela fumacinha preta, que é os restos de fogo. Então Jeremias viu isso. Ele andou por Jerusalém, viu o templo que foi queimado, ele viu as pedras do templo caídas, pedras que nós lemos lá em Crônicas, quando Salomão construiu, que pesavam toneladas. Ele olha para o templo, ele entra para o templo, ele vê o Santo dos Santos profanado, sem nada lá dentro. Foi tudo roubado e levado. Ao entrar no templo, ele vê aquelas famosas 2 colunas que não existem mais. Ele vê o lugar do sacrifício sem o local do sacrifício, porque foi levado embora. Ele olha e não tem mais utensílios, não tem o candelabro, não tem mais a mesa dos pães, não tem mais nada. E olha, e para onde ele olha, tem destruição, tem fumaça de fogo, tem ruínas. Ele olha e ele vê, lá em Jeremias que nós vimos, Deus fala, aquelas casas que vocês esvaziaram e derrubaram para fazer barricada contra o exército da Babilônia, que era para ele se esconder e poder se proteger, Jeremias olha aquelas casas e vê que elas foram usadas para colocar corpos mortos de judeus. Ele anda pela cidade e vê pessoas que ele conhecia, caídas pelo chão, pelas ruas, mortas. Porque Deus fala isso. Vão morrer de fome, vão morrer de doença e vão morrer de peste, pela espada. E não vai ter quem enterre tanta gente. O povo foi avisado disso. E Jeremias olha e ele vê tudo isso. Então ele chora, ele lamenta. E aí ele começa falando: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa.
Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite. Então ele fala de Jerusalém como uma mulher que chora, porque é o melhor exemplo de mulher chorando. E aí quem ficou? Vocês lembram quem ficou? Que a gente viu lá Nebuzaradã, né? O Nabucodonosor levou quem era interessante para ele levar. Ele levou pessoas nobres, ele levou os fortes, ele levou os que tinham profissões importantes para ele lá. Ele deixou em Jerusalém, em Judá, os pobres muito pobres, ele deixou doentes, velhos muito velhos. Então Jeremias olha tudo isso, e quem ele vê de vivo são pessoas que ainda estão com fome. Porque só depois que é instituído Gedalias como governante de Judá, nomeado pelo Nabucodonosor, que aí o povo tem autorização de sair pelos campos, pela agricultura e tentar achar comida. Então o que eles acham? Eles não estavam podendo plantar já fazia 2 anos. Que eles não podiam plantar normalmente. Então o que eles vão achar são frutas, né? São frutas que não precisavam ser plantadas, cuidadas, que nasceram naturalmente. É isso que o povo vai comer. Mas aqui, imediatamente na queda de Jerusalém, o povo ainda está andando por ali, vendo os mortos e chorando. Povo com fome, pobres, fracos. Então olha ele falando, né? Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram alivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa, mas Jeremias vê tudo isso, ele não se revolta contra Deus. Ele tem consciência que foi por conta dos pecados do povo. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam com as suas angústias. 4. Os caminhos de Sião planteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. Aí do 6 ao 11, Jeremias vai falar que o esplendor, a beleza de Jerusalém se foi, não tem mais nada. Versículo 11, todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Então a gente lê esse versículo, normalmente, né, vocês já devem ter lido, versículo 11, mas não deve ter parado para pensar. Então, quando a gente para para pensar, a gente entende que não é só um buscar o pão, não é uma fome comum de ter só uma coisa para escolher, só uma coisa para comer. Arroz, feijão e ovo. Não é isso. É uma situação onde não tinha nada. Então ele fala, né? Versículo 11: todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Olha o versículo 12. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim como me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Versículo 15. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim. Apregoou contra mim o ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou, como em um lagar, a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu. Então veja o versículo 16 na sua Bíblia. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. E apesar dele andar pelas ruínas de Jerusalém e ver, né, todas as coisas, ele não culpa Deus, ele não joga para Deus, tipo, Deus, e agora, né? Não, ele tem muita consciência de que é fruto do pecado do povo. Olha o versículo 18. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor.
As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Então aqui ele fala como que se fosse Jerusalém, falando ali, né, da sua dor. Versículo 20. Olha, Senhor, quanto estou angustiada, turbada está minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Ele fala então como Jerusalém, né? Versículo 22. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. E aí o 2, ele já faz uma retrospectiva com base não só então no depois da queda, mas lá naqueles 16 meses de cerco em Jerusalém, que foram os piores 16 meses. Então, o capítulo 1 foi logo que ele é solto ali da prisão e anda por Jerusalém. O capítulo 2, ele vai fazer uma retrospectiva dos últimos 16 meses antes da queda. Porque, gente, o dia da queda, o dia que o exército entrou, destruiu o palácio, destruiu o templo, matou um monte de gente, embora tenha toda a dor de uma guerra, foi de certa forma uma libertação. Porque a partir dali, os pobres puderam ir para os campos, procurar fruta, procurar raiz, procurar comida. Os 16 meses antes foram os piores, que foi quando as pessoas comeram carne humana, inclusive. Foi a pior parte, porque eles não podiam sair de Jerusalém, eles tinham que ficar ali presos. Então, os 16 meses antes foram piores. Então, vamos ver aqui o 2. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Vamos aqui então, versículo 2 e 2. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra, profanou o reino e os seus príncipes. Então é o reino, não só Jerusalém, é toda Judá. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Vamos lá para o versículo 6. Versículo 6. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse de uma horta, destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Então veja bem, Jeremias tem muita consciência, e nós precisamos dessa consciência de que foi Deus, né? Não foi a Babilônia que veio e destruiu a casa do Senhor, embora na prática foi, mas Jeremias entende que foi permissão de Deus, foi porque Deus permitiu de tudo isso acontecer. Rejeitou o Senhor o seu altar. Então Deus permitiu que a Babilônia entrasse na casa do Senhor e profanasse, inclusive o Santo dos Santos. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, não retirou sua mão, fez gemer entre muro e muro, e eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Versículo 9. Ele destruiu e quebrou seus ferrolhos, o seu rei e seus príncipes estão entre os gentios. Ou seja, o seu rei, Zedequias, foi levado sem olhos, os olhos foram furados, mas foi levado com vida para a Babilônia. E os príncipes, né, os que sobraram, também estavam lá. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios. Lá na Babilônia, não há lei. E os seus profetas acham visão alguma. Embora eu acho que quando ele escreveu isso aqui, o povo ainda não tinha chegado na Babilônia, estava andando ainda em direção à Babilônia, mas estavam lá, não estavam mais aqui. Vamos para o versículo 11. Então lá no 1, nós já vimos, Jeremias falando que no 1 e versículo 16, por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. E aí aqui no 2 e 11, de novo, os meus olhos já se consumiram com lágrimas. Então o que significa isso? É poesia aqui, ele escreveu em estilo de poesia. É aquele momento que a gente já chorou tanto, que você sente vontade de chorar mais, mas não sai água do olho. Quem já passou por isso? Eu já passei. Você quer chorar, mas não sai mais. Secou.
É exatamente aqui o 11. Os meus olhos já se consumiram com lágrimas. E aí olha só, as minhas entranhas estão turbadas. Ou seja, por dentro está revirado. Por conta do contexto que eu falei. Ele andou pelas ruas, ele viu os mortos espalhados pelas ruas, casas cheias de mortos. O meu fígado se derramou pela terra por causa da destruição da filha do meu povo, porque as crianças e os que mamam desfalecem nas ruas da cidade. Fome, desfalecem. Fome extrema. As crianças cambaleando, sabe o que é isso? Desfalecem. Criança, quando não come, fica fraquinha, não aguenta ficar em pé. 16 meses eles passaram fome. Eles perguntam às suas mães: onde há trigo e onde há vinho? Ou seja, tô com fome, tô com sede. Quando desmaio nas ruas da cidade como os feridos, derramando-se as suas almas no colo de suas mães. Que coisa devo trazer para testemunhar a ti? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para que eu possa te consolar, ó virgem, filha de Sião? Porque a tua ferida é grande como o mar, quem poderá te curar? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura. Lembra lá de Jeremias profetizando e dizendo: tem profeta falso aqui, tem profeta dizendo que não vai acontecer o cativeiro, mas vai. Então aqui ele lembra disso, ele faz essa retrospectiva. Os profetas viram para ti vaidade e loucura, não anunciaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro. Né? Teve profeta lá, nós vimos em Jeremias, que disse assim: o cativeiro vai ser só 2 anos, daqui 2 anos volta. Lembra quando que Deus mandou Jeremias colocar a canga nele? Aí foi lá o profeta e disse assim: não, isso aqui não é de verdade. E quebrou a canga do pescoço de Jeremias e disse: não, o cativeiro é só 2 anos. Daqui 2 anos eles voltam e vai estar tudo bem, Deus vai livrar Jerusalém. E Jeremias disse: não, o cativeiro não é 2 anos, o cativeiro é 70. Então aqui ele volta nisso. Né? Não anunciaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti fardos falsos e causas de expulsão. Então, Jeremias faz essa retrospectiva e ele lembra disso, né? Nós vimos isso lá em Jeremias 27, tá bom? Falando sobre isso, eu falei aqui também. Versículo 15: todos os que passam pelo caminho batem palmas para ti, assobiam e sacodem as suas cabeças, dizendo: essa é a cidade que os homens chamam a perfeição da formosura. Ou seja, estava tão destruída que virou escárnio, né? Virou motivo de zombaria. Vamos para o versículo 17. O Senhor fez o que intentou, cumpriu a sua palavra. É triste essa cena? É, mas sabe? Mostrando que Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele cumpre aquilo que Ele fala que Ele vai cumprir. Tanto de promessa como de juízo. Cumpriu a sua palavra que ordenou nos tempos passados. Ele derrubou ao chão e não teve piedade e fez que o seu inimigo se alegrasse por tua causa. Deus avisou Salomão que ia pesar a mão se eles não obedecessem. Isso foi lá 900 e pouco, 900 e um pouquinho. Aqui é 585, 586, 350 anos. Deus ficou avisando. E o povo não deu ouvidos, né? O versículo 18, o coração deles clamou ao Senhor: ó muralha da filha de Sião, deixe que as tuas lágrimas corram de dia e de noite como um ribeiro. Não te des descanso, não parem as meninas dos teus olhos. Versículo 20, vê, ó Senhor, e considera quem fizeste isso. As mulheres devem comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos seus braços. Veja na sua Bíblia esse versículo. 20. O sacerdote e o profeta devem ser mortos no santuário do Senhor. O jovem e o velho jazem no chão pelas ruas. As minhas virgens e os meus moços caíram pela espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Mataste-os e não te apiedastes deles. Versículo 22. Convocaste como num dia de solenidade os meus temores de todos os lados, de modo que no dia da ira do Senhor ninguém escapou nem permaneceu. Aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei,
o meu inimigo os consumiu. O versículo 22 é Jeremias então relatando, né? Aqueles que de alguma forma tentaram contra Jeremias, o próprio inimigo agora consumiu. E aí dá pra gente chamar Jeremias de profeta chorão, no sentido pejorativo, depois de ler isso, pra gente ler, né, a Bíblia toda, inspirado pelo Espírito Santo. E Jeremias foi inspirado de registrar isso, para que nós tivéssemos consciência da situação. E trazendo para nós, né, o quanto a gente reclama, muitas vezes, do que a gente tem para comer, ou porque a gente não tem isso, ou porque não tem aquele outro. Depois de ver isso, será que a gente tem coragem de reclamar? Nós precisamos olhar mais para Deus e menos ao redor. Olhar mais para Deus. Deus soberano. Leia de duas formas. Leia imaginando esse contexto histórico e depois, e enquanto você lê, você vai ver o sofrimento do povo, mas traga também assim, olhar Deus. Veja o que Deus está querendo revelar nessa leitura. Amanhã nós vamos falar um pouco mais a questão do que Deus quer revelar para nós em Lamentações de Jeremias. Tem todo esse sofrimento de Jeremias, viu? Mas Deus quer revelar algo dele para nós e nós precisamos ler Lamentações desta forma. Amanhã, Lamentações 3, 4 e 5. Vamos encerrar então. Gente, foi uma bênção hoje. Deus falou muito ao meu coração. Espero que tenha sido bênção para vocês também. Deus abençoe e tenha um excelente dia na presença de Deus. Fiquem com Deus e até amanhã.